Olá a todos, estou de volta com mais um vídeo, o qual dedico a todos os alunos da licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ano letivo 2021. Neste vídeo vou resolver um exercício simples, com várias alíneas, todas diretas, onde revemos todos os conceitos analisados nas 2 ou 3 últimas semanas de aulas. Será, com certeza, um exercício importante. Então, vamos lá. Consideremos a função f de R2 para R, definida desta maneira, ou seja, f de xy é igual a y ao cubo mais x quadrado mais xy mais x menos 2y. O ponto P igual a 1 menos 1 e o vetor V de coordenadas 2, 1. Primeiro, determine uma equação da reta tangente à curva C, definida por f de xy igual a 2, no ponto P. 2. Calcule a derivada direcional da nossa função f no ponto P segundo o vetor V. Qual a taxa de variação da função f em P nessa mesma direção do vetor V? A seguir, pretendemos determinar um vetor unitário U com norma 1, tal que a taxa de crescimento da função f em P na direção de U seja máxima. Depois, qual o valor da taxa máxima de crescimento da função f no ponto P? 5. Determine o polinômio de Taylor de ordem 2 da função f também no ponto P. E, por último, quais os pontos críticos da função f? Vamos classificar apenas um deles à nossa escolha. Ok? Bom, então, na primeira pergunta, pretendemos uma equação da reta tangente à curva C, definida por esta expressão igual a 2 no ponto 1 menos 1. Como podem observar, a curva C, com esta equação, já está aqui, foi feita no GeoGebra, contudo, eu não me vou servir desta figura para resolver nenhuma das alíneas. Ok? Bom, então eu começo por observar que, de facto, o ponto P está na curva C. Reparem, f de P é igual a f de 1 menos 1, que dá então y ao cubo, ou seja, menos 1 ao cubo, mais x quadrado, mais 1 ao quadrado, mais x vezes y, mais x, ou seja, mais 1, e menos 2 vezes y. O y é menos 1. Bom, isto cancela. Aqui temos menos 1, aqui temos 1, aqui temos menos 1 e aqui temos 1. E, portanto, o resultado dá 2. Cá está o nosso ponto P na curva C, que nada mais é do que a curva de nível 2 da função f. Ok, então, para determinar a reta tangente, eu vou recorrer ao vetor gradiente da função f. Portanto, o gradiente da função f num ponto genérico, xy, é igual, portanto, a derivada parcial de f em ordem a x é 2x mais y mais 1. A derivada parcial de f em ordem a y
é 3y² mais 0 mais x e menos 2. Bom, e, portanto, o gradiente da função f no ponto P, ou seja, o gradiente da função f no ponto 1 menos 1, é igual, portanto, aqui dá 2 menos 1 mais 1, ou seja, 2. E aqui 3 e 1, 4, menos 2 também dá 2. Vamos colocar ou aplicar o gradiente da função f no ponto P, no ponto 1 menos 1, no ponto P. Portanto, é o vetor 2, 2. este assim aqui. Este vetor é sempre ortogonal à curva de nível no ponto em causa, neste caso no ponto P. O que significa que para determinar a equação da reta tangente, que será esta reta aqui, a cor verde, reta tangente à curva no ponto P, vamos então proceder desta maneira. Portanto, xy é um ponto genérico da reta tangente. Portanto, xy menos P, ou seja, menos 1 menos 1, este vetor que temos aqui, produto interno com o gradiente da função f no ponto 1 menos 1 é igual a 0. Ou seja, x menos 1, y mais 1, produto interno com o vetor 2, 2, é igual a 0. Ou seja, 2x menos 1 mais 2y mais 1 igual a 0. Isto é, 2x menos 2 mais 2y mais 2 igual a 0. Bem, isto aqui também vai cancelar. E agora, se dividirmos por 2, obtemos então a reta x mais y igual a 0. Esta é uma equação da reta tangente. É a reta y igual a menos x. Então, vamos continuar para a próxima questão. Na pergunta 2, queremos então a derivada direcional da função f no ponto P, segundo o vetor 2, 1. Eu vou colocar ou aplicar o vetor v no ponto P. Está aqui, coordenadas, portanto, 2, 1. É este vetor aqui assim. É o vetor v aplicado no ponto P. Bom, a derivada direcional da função f no ponto P segundo o vetor v denota-se desta maneira e, dado que f é uma função derivável, então esta derivada direcional é igual ao produto interno do gradiente da função f no ponto P pelo vetor v. Ok? Ou seja, igual ao gradiente da função f no ponto 1 menos 1, produto interno com o vetor v, que é 2, 1. Bom, o gradiente já foi calculado atrás, está aqui, é o vetor 2, 2. Ok? Está aqui.
temos aqui o gradiente e o vetor 2, 2. Portanto, igual, então, ao produto interno dos vetores 2, 2 e 2, 1. Que dá, então, 4 mais 2 igual a 6. Bom, agora, qual a taxa de variação de F em P na direção, então, de V? Bom, aqui, o que é que temos que fazer? Vamos calcular a derivada direcional da função f no ponto P segundo um vetor V' múltiplo positivo de V, mas com norma 1. Portanto, V' será um vetor talvez assim aqui. V' é um vetor colinear com V, mas com comprimento 1. Ok? Bom, então, isto é igual, pela mesma razão, ao produto interno do gradiente da função f no ponto P, ou seja, no ponto 1 menos 1, produto interno com o vetor V', mas V' nada mais é do que o vetor V sobre a sua norma. Ok? Bom, vamos pôr aqui cálculos auxiliares. V sobre a norma de V é igual, então, ao vetor 2, 1 sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isto dá, então, 1 sobre a raiz de 5 vezes o vetor 2, 1. Bom, e sendo assim, isto é igual ao gradiente da função f no ponto 1 menos 1, que é o vetor 2, 2. Produto interno, então, com o vetor 2, 1 sobre raiz de 5. Bom, isto é igual a 1 sobre raiz de 5 vezes o produto interno do gradiente pelo vetor v, que é 2, 1, e isto deu 6. Portanto, vezes 6, ou seja, 6 sobre raiz de 5. Portanto, essencialmente, dividimos este resultado pela norma do vetor v, por este comprimento, que é igual a raiz quadrada de 5. E então, este é o resultado. Vamos à próxima. 3. Determine um vetor unitário, U, tal que a taxa de crescimento de f em P na direção desse vetor U seja máxima. E depois, qual o valor dessa taxa máxima de crescimento. Bem, nós então procuramos um vetor U unitário tal que a taxa de crescimento da função f no ponto P segundo tal vetor U seja máxima. Portanto, procuramos aqui um vetor U de comprimento 1 aplicado no ponto P tal que a derivada direcional da função f no ponto P segundo esse vetor U seja máxima. Mas isto é igual ao gradiente da função f no ponto P, ou seja, no ponto 1 menos 1, produto interno com o vetor U. Bom, mas o gradiente da função f no ponto 1 menos 1 está aqui, é o vetor 2, 2. Eu volto a repetir. Este é o gradiente da função f no ponto P.
igual a 2, 2. Portanto, 2, 2, produto interno com U, pretendemos que seja máximo. Bom, isto é máximo, portanto, é máximo. Esta taxa é máxima se o vetor U for um múltiplo positivo do gradiente. Ou seja, o vetor U vai ser este vetor aqui. Ok? Uma vez que o cosseno do ângulo formado pelo gradiente e pelo vetor é 1. O ângulo é Z. Está aqui o vetor U. Bom, portanto, é máxima para U, é máxima para U igual ao gradiente sobre a sua norma. Ou seja, o vetor 2, 2 dividido pela sua norma, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, isto dá raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Portanto, 2, 2 sobre 2 raiz de 2, ou seja, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Este vetor que temos aqui, ou se preferirem, raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, é este vetor U aqui aplicado no ponto P igual a 1 menos 1. Bom, e agora, qual é o valor dessa taxa máxima de crescimento? Bom, isto é igual à norma deste vetor, que é a raiz quadrada de 8, ou seja, 2 raiz de 2, vezes a norma de U, que é 1, vezes o cosseno do ângulo, que também é 1, portanto, é isto que está aqui. Isto é nada mais, nada menos do que a norma do gradiente da função f no ponto P. Ok? Portanto, o valor da taxa máxima de crescimento de uma função num ponto é apenas a norma do gradiente da função f neste ponto P, ou seja, a norma do vetor 2, 2, que é, então, como disse, raiz de 8 ou 2 raiz de 2. Vamos continuar. Pergunta 5. Determine o polinômio de Taylor de ordem 2 da função f no ponto P, sempre no ponto 1 menos 1. O polinômio de Taylor de segunda ordem, P2, vamos designá-lo assim, é definido desta maneira. Portanto, P2 de xy é igual a f de P, ou seja, f de 1 menos 1, mais o gradiente da função f no ponto P, produto interno com o vetor x menos 1, y menos menos 1, mais o meio, matriz linha, x menos 1, y menos menos 1. Vezes, agora uma matriz quadrada é a matriz das segundas derivadas parciais, a chamada matriz hessiana da função f no ponto P, e ainda vezes uma matriz coluna, que é a transposta desta, x menos 1 e aqui y mais 1. Esta é a definição do polinômio Taylor de segunda ordem. Bom, o que é que nós, então, essencialmente precisamos? Precisamos de f de 1 menos 1, que já calculamos logo no início. F de P é 2.
uma vez que o ponto P está na curva de nível 2 da função f, ok? Todos estes pontos têm imagem 2, P é um deles. Portanto, isto aqui é igual a 2. Depois, o gradiente também já calculamos. O gradiente da função f no ponto P é então igual a 2, 2. 2, 2. Isto já vimos. Falta-nos, então, essencialmente, isto que está aqui. A matriz das segundas derivadas parciais, a qual eu vou, então, calcular agora. Bom, nós tínhamos que o gradiente da função f num ponto genérico, xy, já calculei, mas volto a calcular. Portanto, aqui temos a derivada parcial de f em ordem a x, é 2x mais y mais 1. 2x mais y mais 1. A derivada parcial de f em ordem a y é 3y ao quadrado mais x e menos 2. É isto. E, portanto, a matriz hessiana, isto é, a matriz das segundas derivadas parciais, que vão ser 4. Tem uma matriz, neste caso, com 2 linhas e 2 colunas. Aqui tenho a derivada parcial de f em ordem a x. Vou derivar novamente em ordem a x e obtenho 2. Agora derivo em ordem a y e obtenho 1. Agora pego na derivada parcial de f em ordem a y e vou derivá-la em ordem a x e também obtenho 1. Esta matriz acaba por ser sempre simétrica. Bom, finalmente, pretendo a segunda derivada parcial da função f em ordem a y 2 vezes. Então, derivamos isto em ordem a y e obtemos 6y. Ok, já está a matriz das segundas derivadas parciais. E, portanto, esta matriz, a matriz hessiana da função f no ponto P, igual a 1 menos 1, é igual, portanto, aqui não há muita coisa para substituir, é 2, 1, 1, 2, 1, 1, 6y, mas y é menos 1, aqui fica menos 6. Pronto, então já podemos continuar com o nosso polinómio de Taylor, portanto aqui em cima, igual, agora continuo aqui, igual, então 2 mais o gradiente, já vimos que é o vetor 2, 2, produto interno por x menos 1, y menos menos 1. Mais, então, 1 meio, matriz linha, x menos 1, e agora aqui, na outra entrada, y mais 1. Agora, a matriz hessiana, que acabamos de calcular, 2, 1, 1 menos 6. E agora, então, vezes este vetor em forma de coluna. X menos 1, y mais 1. Atenção que o produto destas três matrizes que temos aqui vai dar uma matriz com uma linha e uma coluna, ou seja, um número real. Ok? Bom, então, continuando, igual 2 mais 2 vezes x menos 1 mais 2 vezes y mais 1. E agora, mais 1 meio. Bom, agora vou multiplicar esta matriz por esta. Vai dar uma matriz com uma linha e duas colunas. Portanto, vai ficar x menos 1 vezes 2 mais y mais 1 vezes 1. Vou pôr aqui. Portanto, 2
vezes x menos 1 mais y mais 1 vezes 1. Vou pôr aqui y mais 1 assim com parênteses. E agora, na outra entrada desta matriz, vou colocar x menos 1 vezes 1 mais y mais 1 vezes menos 6. Portanto, aqui fica x menos 1 vezes 1 menos 6 vezes y mais 1. Ok. E fecha. E agora, então, vezes esta matriz, coluna, x menos 1, y mais 1. Assim. Igual. Então, 2 mais 2 vezes x menos 1 mais 2 vezes y mais 1 mais 1 meio. Bom, agora vou multiplicar esta matriz linha por esta matriz coluna e vai dar uma matriz 1 por 1, ou seja, um número real. Portanto, vou aqui abrir parênteses, uma vez que este 1 meio multiplica por tudo o que vem a seguir. Portanto, vai ficar isto vezes x menos 1 mais isto vezes y mais 1. Então, vamos lá. 2 vezes x menos 1 ao quadrado, ok? Mais y mais 1 vezes x menos 1. Mais y mais 1 vezes x menos 1. Ok. E agora, então, mais isto vezes y mais 1. Portanto, mais x menos 1 vezes y mais 1 e menos 6 vezes y mais 1 ao quadrado. Está tudo, fecha este parênteses por causa do o meio. Bom, e finalmente, então, o polinómio de Taylor de segunda ordem da função f no ponto P igual a 1 menos 1 é igual então a 2 mais 2 vezes x menos 1 mais 2 vezes y mais 1 mais, portanto, temos aqui x menos 1 ao quadrado, que multiplica por 2 e divide por 2, portanto, fica apenas x menos 1 ao quadrado. Agora temos aqui x menos 1 vezes y mais 1 duas vezes. Ok? Divide por 2, fica apenas x menos 1 vezes y mais 1. Assim. Agora temos aqui menos 6 vezes y mais 1 ao quadrado sobre 2. Portanto, fica menos 3 vezes y mais 1 ao quadrado. E pronto, este é o polinómio de Taylor de segunda ordem da função f no ponto P igual a 1 menos 1. Todas as derivadas parciais, desde ordem 0 até ordem 2, do polinómio e da função, são coincidentes no ponto P. Ok? Bom, aqui temos uma constante, aqui temos a parte linear, mas linear em x menos 1 e y mais 1, e aqui temos os termos de grau 2. Ok? Portanto, estes coeficientes que nós vemos aqui, este 2, este 2 temos aqui em cima, é o f de P. Aqui o gradiente 2, 2, aparecem aqui os coeficientes, 2, 2. Bom, e agora aqui na matriz hessiana temos aqui 1, 2, 1, 1, 1, 1 e menos 6. Metade de 2 é 1 e é o coeficiente de x menos 1 ao quadrado. Aqui o 1 aparece duas vezes, portanto, metade da soma é 1 também. E metade de menos 6 é menos 3 e é o coeficiente de y mais 1 ao quadrado. Bom, vamos então passar para a última pergunta.
quais os pontos críticos da função f. Classifique um deles à sua escolha. Bem, temos aqui a função. O gradiente da função f num ponto genérico x, y é igual, já vimos isto mais que uma vez, 2x mais y mais 1 e a segunda componente é 3y² mais x menos 2. xy é um ponto crítico se o gradiente for o vetor nulo. Portanto, vamos igualar a 0, 0. Bom, isto, então, equivale a dizer que 2x mais y mais 1 é igual a 0 e 3y² mais x menos 2 é também igual a 0. Bom, daqui retiramos, por exemplo, que y é igual a menos 2x menos 1. Ok? Bom, e agora, substituindo na equação de baixo, obtemos 3 vezes y, mas y é menos 2x menos 1 ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Isto aqui, como está ao quadrado, tanto faz ter este número, esta expressão, como o seu simétrico. Vamos pôr aqui 2x mais 1. Assim, pronto. Bom, e agora, então, temos 3 que multiplica por 4x² mais 4x mais 1 ao quadrado. Fecha parênteses. Mais x menos 2. Ok, igual a 0. Equivalente a termos 12x² mais 12x, mais x fica mais 13x e mais 3 menos 2, enfim, mais 1, igual a 0. Bom, e eu agora vou usar a fórmula resolvente e obtemos então x igual a menos 13 mais ou menos raiz quadrada de 13 ao quadrado. 13 vezes 13 é 169 menos 4 vezes 12 é 48 sobre 2 vezes 12, que é 24. Bom, igual, então, a menos 13 mais ou menos raiz quadrada 169 menos 48 dá 121 sobre 24 igual a menos 13 mais ou menos 11 vezes 11 dá 121 sobre 24. Bom, e, portanto, obtemos então x igual, eu vou escolher primeiro menos. Portanto, menos 13 menos 11 dá menos 24 sobre 24 dá menos 1. Ou
x igual menos 13 mais 11 é menos 2 sobre 24 menos 1 sobre 12. Bom, então, quais são os pontos críticos? Vamos por aqui. Pontos críticos. Pontos críticos da função. É então o seguinte, é o conjunto formado pelos pontos que eu vou colocar aqui. Portanto, se o x for menos 1, y é menos 2 vezes menos 1, que dá 2, menos 1 dá 1. Agora, se x for menos 1 sobre 12, y, portanto aqui o y é igual a menos 2x, portanto menos 2 vezes menos 1 sobre 12, menos 1. Portanto, isto dá 1 sexto menos 1 menos 6 sextos, ou seja, menos 5 sextos. Pronto, então aqui fica menos 5 sextos. Ok. A função tem dois pontos críticos, são estes dois pontos, são os pontos onde o gradiente é nulo, isto é, as duas derivadas parciais são nulas. Portanto, vamos colocar estes pontos no nosso referencial, no plano, menos 1, 1, está aqui assim, aqui, vamos colocar aqui nesta cor vermelha, menos 1, 1, é um ponto crítico, e o outro é o ponto menos 1 sobre 12, menos 5 sextos. Portanto, menos 1 sobre 12 é negativo, mas é pequeno, e menos 5 sextos, talvez assim aqui. Estes são os pontos críticos da função, este e este. O ponto P não é um ponto crítico. Ok, então o que é que falta? Classifique um deles à sua escolha. Eu vou classificar este, o ponto menos 1, 1. Ok? Então vamos lá. Bem, para classificarmos um ponto crítico, devemos recorrer à matriz hessiana da função f nesse ponto crítico. Neste caso, é o ponto menos 1, 1. Bom, e esta matriz é igual. A matriz hessiana num ponto genérico está aqui. 2, 1, 1, 6y. Portanto, 2, 1, 1, 6y. Mas o y é 6, é 1, desculpem, portanto aqui fica 6. Ok. Agora, precisamos dos valores próprios desta matriz. Portanto, valores próprios desta matriz. Portanto, são as soluções da seguinte equação. Determinante desta matriz menos lambda vezes a matriz de identidade igual a 0. Ou seja, fica apenas o seguinte. 2 menos lambda, 1, 1 e 6 menos lambda igual a 0. Portanto, isto equivale a dizer 2 menos lambda vezes 6 menos lambda menos 1 igual a 0. Isto é, portanto, 12 menos lambda, aliás, menos 2 lambda, menos 6 lambda, e agora mais lambda quadrado, menos 1 igual a 0.
isto é, lambda quadrado menos 8 lambda e mais 11. Mais 11 igual a 0. Bom, voltamos a usar a fórmula resolvente. Portanto, lambda é igual, então, 8 mais ou menos raiz quadrada de 64 menos 4 vezes 11, portanto, menos 44, sobre 2. Bom, igual a 8 mais ou menos raiz quadrada de 20 sobre 2. Bom, os valores próprios são, então, vamos designar um por lambda 1, igual a 8 mais raiz de 20 sobre 2. Poderíamos simplificar isto, mas não vale a pena. Este número é, obviamente, positivo. E o outro valor próprio, digamos, lambda 2, é igual a 8 menos raiz de 20 sobre 2. Reparem, a raiz quadrada de 20 é pequena também, é bem menor do que 8. Portanto, isto continua a ser positivo. Portanto, como os valores próprios da matriz hessiana da função f no ponto crítico menos 1, 1 são os dois positivos, então, conclusão, o ponto crítico menos 1, 1 é um ponto de mínimo. É um ponto de mínimo da função f. E, portanto, a função f tem o mínimo no ponto menos 1, 1. Já agora, a imagem desse ponto, f de menos 1, 1, é igual, portanto, 1 ao cubo, que é 1, mais menos 1 ao quadrado, também é 1, mais x vezes y, menos 1, mais x, menos 1, e menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Tudo isto aqui acaba por cancelar, resta menos 2. Eu recordo que a imagem do ponto P, do ponto 1 menos 1, é 2, uma vez que o ponto P pertence à curva C, que é a curva de nível 2 da função f. Está bem? Vimos isso há bastante tempo. Portanto, a função, ou melhor, o gráfico da função, apresenta um baixo ou um fundo no ponto de coordenadas menos 1, 1, menos 2. Bom, então ficamos por aqui. Espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer eventuais dúvidas em todos estes conceitos. Fiquem bem, vemo-nos por aí. Adeus.